Justino, meu pai, né, cruzaltense, nasceu dia 16 de abril de 1927. Se criou em Cruz Alta ali, perdeu a mãe muito cedo, teve que trabalhar cedo, era jornaleiro, né, em Cruz Alta, e aí começou a paixão dele por essa área, né. Se não me engano, em 1960 e alguma coisa ali, ele já era responsável, né, pelo suplemento do Diário Serrano para a região. Ele sempre foi apaixonado por jornal, né? O sonho dele era um jornal. Daí no começo nós fazia lá na gráfica mesmo, nós fazíamos panfletos, tipo A4, né? Mas é tudo manual. Nós fazia dentro da gráfica mesmo e nós entregava no cinema nos domingos. As notícias que tinha de Birubá, né? Mas só não tinha foto, mas tinha toda a notícia, era feita com nós lá na gráfica. E daí foi entregando. Assim o Justino começou. Depois, ele devagarinho, ele se dava bem com o chefe lá do Diário Serrano, daí os primeiros jornal foi feito lá no Diário Serrano em Cruz Alta. Era levado lá, ali por quarta, quinta-feira no máximo era levado, porque era mais lento, né? Às vezes nós mesmos fazia lá na gráfica, nós tinha linotipo, batia lá na linotipo e levava tipo meio pronto, meio desenhado já como era, né? E daí na sexta de noite sempre era levado o jornal. Para lá o quinta de noite, eu acho. Na sexta de manhã era entregue na cidade. Então, em 75, que ele abriu a primeira edição do jornal, está isso aqui, essa é uma edição histórica, né? Que foi a visita do General Geis, na época da ditadura militar, que visitou Cruz Alta, né? E fez o encarte do Alto Joaquim, foi anexado aqui no jornal de Birubá. Ele foi essa edição especial, né? E 3 jornais, né? O Diário Serrano, o Alto Jacuí e o Semanário de Tupanciretã. Até que em 1975 ele oficialmente lançou o jornal Alto Jacuí, né? Fundou o jornal e lançou a primeira edição do jornal Alto Jacuí Birubá. Mas depois, eu me recordo bem o dia que foi lançado o jornal, o dia que foi distribuído o primeiro jornal. Foi lá no campo de futebol, não sei o que é. Se era um jogo de futebol, o que tinha lá. Eu sei dizer que o Justino entregou o primeiro jornal, se não me engano, para o velho Fleck, que o Fleck era prefeito naquele tempo, né? E o Celso Tagliari tinha renunciado, era o Fleck, né? Eles deram o primeiro jornal para ele, né? Mas fazia tudo manual, né? Fazia nas máquinas tipográficas lá, tinha que montar tudo, montar na mesa de montagem o jornal, o título. Então, ele fazia toda essa parte e a única coisa que não era feita em Ibirubá era a impressão, porque o tamanho era tabloide e extrapolava, não tinha também uma máquina offset, né? Porque a impressão tem que ser no offset, então continuava sendo feito no Diário Serrano, que foi a primeira atividade dele como jornalista na região, era correspondente do Diário Serrano. E ali foi fazendo. Ele batia o jornal e nós fazia a chamada, que chama hoje. Hoje é o título, né? Nós dizia aquele tempo que era título, né? Nós fazia o título principal. Vamos dizer que Greju aqui em Birubá. Nós fazia o título grande e o resto das leituras o velho Justino batia, sabe? O pai era fazia o cafezinho, fazia a matéria, ia para reportagem, ele fazia toda a parte do jornal, fazia a montagem do jornal, né? Ele gostava também quando a gente levava tópicos de reportagem e de notícia, o que estava acontecendo, até na área política e na parte administrativa. Ele gostava muito de saber e também ser um dos primeiros a divulgar. Naquele tempo era o único jornal de Birubá. O Justino era um bom escritor, um grande escritor, um conhecimento muito grande em termos de toda a história, de tudo aquilo que acontecia, porque era uma pessoa que lia muito. E o Justino era a pessoa que era um autodidata. Eu sempre vejo como é que o Justino escrevia um jornal, e a formação dele. O seu Olavo tem no primário, como é que fez um livro? Então, eles tinham a experiência da vida, né? Essa caminhada, escreviam, sentavam na frente e iam lá para a máquina. Eu me recordo até hoje, a maquininha do Justino, sentado na gráfica Mérito aqui em cima. Ele lá, sentado, e eu batia papo com ele, mostrava, olha, temos demandas, isso aí, vamos mostrar isso aí. Ele preparava uma reportagem e eu acho que essa ligação
maravilhosa, né? A paixão dele, ele gostava da gráfica, mas a paixão dele era o jornalismo. Sempre foi o jornalismo. Ele conseguiu unir as duas coisas. Mas a paixão verdadeira do Justino era o jornalismo, né? E ele tinha uma capacidade que era incomum, de conseguir entender as situações, de conseguir passar essa informação, de estar por dentro. Eu fico impressionada pensando assim, como que naquela época, quando a gente não tinha internet, a gente não tinha celular, como é que a notícia chegava. Então assim, ele era uma pessoa que ele devorava um jornal de manhã cedo. Ele, né, recebia o Correio do Povo, 0 hora, ali, ele devorava. Antes dele, ele ia para o banheiro e os outros que esperassem em casa, né? As matérias, geralmente, era ele que fazia tudo. Ele tinha a máquina aquela de bater, ele ficava até tarde, o dia inteiro batendo o jornal dele, porque ele gostava muito de fazer, e ele lia muito. Imagina, às vezes uma notícia, algo que acontecia na segunda só ia ser passado detalhadamente na sexta-feira. Eu era vereador, né? E o Justino, aquilo que ele era muito correto assim nas coisas. Quando era para criticar, podia ser companheiro, ele criticava mesmo, né? Quando eu entrei no jornal, ele já estava começando a querer ficar mais aqui nesse canto dele, né? Ele já estava querendo aposentar, mas no sentido de poder ficar mais tempo aqui, que ele gostava muito de vir para cá. Quando ele estava ativo na gráfica, no jornal, fim de semana, sexta de noite ou sábado, ele vinha para cá, né? Passava sábado, domingo de noite ou às vezes até segunda de manhã que ia embora. Eu acho que esse é o local que definiu a nossa infância. Aqui, na beira do maior lago artificial do estado do Rio Grande do Sul, uma colonização que ele começou, né? O vô Justino, como a gente chamava, o Justo. Eu lembro que ele botava a gente na pampa velha dele, ia pra Praça da Aurora, os cachorros, e ele ficava tomando a cachaçinha dele, ele dizia, venha, pega alguma coisa. E a gente ficava, as minhas férias eram lá, com ele, com a avó. Então, além do jornalista, além do escritor, tem esse vô que foi sensacional para todos os netos. Ele tinha, lá na sede Aurora, ele foi morar lá, ele foi o Justino foi um cara que começou aquele refúgio lá, ele foi um dos primeiros, né, que foi para lá, né. Ele foi homenageado com o nome da estrada de Ibirubá, Asfaltec 15 de novembro e hoje até Céu de Aurora. Rodovia Justino Guimarães Neto. Quando eu entrei no jornal, aí o pai já estava meio que começando a ficar mais por aqui, mais quietão, então ele ia, levava o editorial dele. Eu a única pessoa que ele largava o editorial para digitar e ele aguardava em Ibirubá para fazer a conferência, era comigo. Então era de suma importância, né? Os prefeitos, todos os prefeitos da região, tinham um grande carinho, um grande reconhecimento ao Justino pelo trabalho que ele vinha fazendo e fez, né? Durante ao longo desses anos, né? Divulgando, incentivando, né? Porque tinha o editorial do jornal. Então não tem o editorial que nem você tem o teu. Editorial você vai dizer o que o jornal pensa, né? Então o Justino dizia o que ele pensava sobre tal coisa, tal fato, né? O Ibirubá, o Selva, o Tapera, o Colorado, o Fortaleza, o 15 de novembro. Então dizia o pensamento do jornal em relação ao que a prefeitura estava fazendo, né? Então politicamente foi muito importante. E às vezes ele saía daqui com a cabeça muito descansada e a mão pesada, né? Então ele era um homem que era muito ouvido. Ele também tinha esse hábito, essa maneira de ser, de ouvir as pessoas. Mas quando ele tomava uma posição, até partidária, que ele sempre dizia que não tinha partido, mas ele tinha o lado dele, ninguém fazia ele mudar de opinião. Mas ele tinha um fato que era característica muito crítico. E, logicamente, que quando eu comecei na Cotribá, eu tive
Eu me lembro até hoje, numa oportunidade, num sábado de manhã, que eu fui lá conversar com ele, botar, vamos dizer assim, as cartas na mesa em função do relacionamento meu com a Cotribá e com o Jornal do Jacuí. Cotribá com o Jornal do Jacuí era uma história escrita em conjunto, né? Porque a gente tem que reconhecer de que tudo aquilo que tem passagem da história da Cotribá é que nem a Cotribá escreveu a história dela, o jornal tem a história. Eu me recordo até hoje que nós fomos lá na usina do Posto, lá perto de Lagoa Vermelha, junto com o Justino, para mostrar o que era uma pequena central, porque quando nós reativamos o Pinheirinho, ele chegava e disse assim, mas a Coprel tem que ir para esse lado, a área da geração, a área da... Então, tanto é que no passado nós tínhamos varejo de lojas, né? O antigo lojão da família, nós saímos dessa área e fomos focar na infraestrutura. Eu sempre dizia para o Justino, né? A Coprel tem que olhar a área de infraestrutura, a área de serviço. Ah, mas assim como tem fofoqueiro hoje, existia naquela época também, né? Acontecia alguma coisa lá, o pessoal já vinha aqui. Se ele não estava lá para saber, o pessoal já sabia que ele estava aqui, o pessoal vinha aqui, ó. Justino é assim, assim, assado, assim, assim, assado, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então, ele sabia da notícia, ele sabia o que estava acontecendo. Mas eu tive o privilégio de ser amigo e amigo de fé dele e ele meu. Nós constantemente, ou seguidamente, eu ia lá na chácara dele, lá no refúgio, Sede de Aurora, para conversar com ele. Quando eu precisava desabafar ou saber alguma informação de interesse de Ibirubá, eu conversava com o Justino lá na chácara dele, em Sede de Aurora, próximo do refúgio. Eu vou dizer uma coisa, quando ele tinha uma máquina, quando eu tinha um assunto que eu queria que ele publicasse, ele fazia isso, ele ia lá, ele tinha uma máquina, a gente chamava de letreira. Era uma máquina bem comum que ele tinha. Já tinha máquinas modernas, né? Mas ele usava aquela máquina, aquela baixinha assim, daquela bem antiga. Quando ele era aquela máquina, ia escrever. Nós da prefeitura já tinha máquinas elétricas, mas ele usava aquela máquina. Eu achei assim, eu não tinha nenhum curso na área de informática quando eu comecei a trabalhar no jornal, mas a gente comprou um primeiro computador, um primeiro PC e estava meio parada. Aí quando eu entrei no jornal, a Mari Onisco, que trabalhava conosco, foi fazer uns cursos para trabalhar no computador e eu entrei na Gepeto, que é a editora eletrônica que está no museu em Ibirubá. Porque esse jornal, ele circulava em toda a região e o pessoal liam, né? Então as notícias que o prefeito fazia, o progresso, o desenvolvimento que os municípios tiveram, o jornal, ele editava, ele divulgava tudo que acontecia. Iam fazer uma reivindicação de uma estrada, né? Eles mostravam uma ponte que caía, levava aquela foto, a foto que o jornal, a notícia que o jornal divulgava, ele levava aquilo lá e mostrava, né, para o governador, para o deputado, alguém que tinha a caneta na mão para liberar uma verba, para liberar um dinheiro para consertar aquilo que uma enchente levou, uma seca, ou um problema que a prefeitura precisava, a compra de uma máquina, de uma patrola, de um trator, de uma reta escavadeira. Eu sempre vejo que o Alto Jacuí ele tinha um peso de comunicação muito importante. Porque o jornal impresso, quando tu saía para levar as demandas para fora, o jornal para a liderança política do Estado, deputados, secretários, governo, área institucional de Brasília, o jornal impresso se mandava. E tu tinha a comunicação que tu dava um recado do pleito, o recado de colher o benefício de valorizar quem ajudou. O jornal fazia esses dois lados, a cobrança da demanda e o reconhecimento pela coisa conquistada. Me lembro até hoje, o jornal normalmente vinha na Cotribá, na sede, e nós mandávamos para as comunidades do interior. Isso é uma parte importante. Todas as comunidades do interior tinham como característica. E no interior, muitas vezes, quando chegava no sábado, o pessoal já esperava o jornal. Isso é importante. E aqueles que a Cotribá não mandava, porque tinha muita localidade que não tinha produtor, que não eram os produtores de leite só, mas o produtor de leite tinha já basicamente o jornal na porta da casa. O colhedor de leite que ia recolher o leite já deixava o jornal. Então isso fortificava muito o relacionamento.
Olha, em primeiro lugar, no meu ponto de vista, é a credibilidade, né? Que foi plantado lá atrás e vocês continuam, tipo, com as mesmas coisas. Eu gosto muito dos edital, as pessoas que escrevem são tudo pessoas, assim, né, esclarecidas, que não botam qualquer coisa, né? E o jornal tem muito crédito, né? Quando o jornal era impresso em Cruz Alta, eu acompanhava muitas vezes ele lá. Nós íamos lá para buscar o jornal, enfim, então às vezes ajudava lá não sei se é encadernação o nome, enfim, mas a montar o jornal. E eu na época devia ter 15, 16 anos, não lembro exatamente. Então era uma época assim, toda semana eu e o pai íamos para Cruz Alta, então basta ter chuva, enfim. O vô tinha uma pampinha verde na época, se incomodava às vezes, enfim. Depois passamos aí para Santa Bárbara também. Então era uma coisa que me marcava, né? Tipo assim, eu acho que a minha participação no jornal foi mais ou menos essa, porque né, não tive tanto vínculo assim. 7, 8 pessoas, né? Se contar assim que os fixos e mais quem... Isso eu tô falando assim, quem trabalhava no jornal mesmo. Depois nós tínhamos os colaboradores, né? Que tem alguns, eu acho que até Almir Braga era colaborador, os colunistas, então o João Carlos Metzdorf. Então, assim, fora esse pessoal aí, a gente tinha uma equipe assim que chegou ao máximo, acho que umas 7, 8 pessoas nós já tivemos assim trabalhando, né? Meu primeiro contato com o jornal foi na escola General Osório, um dia em que uma pessoa entra na sala e diz que tem uma vaga para jornaleiro disponível no jornal Alto Jacuí. E aí eu me apresento lá no jornal. A vaga era para a região onde eu residia, no bairro Odila e arredores. E ali então foi meu primeiro contato com um jornal físico, impresso nas minhas mãos. Eu saio para entregar ele na primeira semana e aí acontece, né, algo muito ruim. Cai uma chuva muito forte, numa sexta-feira, e eu estava com a folha com os assinantes em uma mão e na outra, né, aquela sacola que dava então, ali se colocavam os jornais. E a gente lembra que houve, né, uma chuva e que molhou todos os jornais. Ali vamos contar mais ainda, porque nós tínhamos os meninos que faziam entrega que eram de fundamental importância, porque se um deles falhasse, como é que a gente ia fazer? Né? Eu muitas vezes a Varga ia dirigindo, quando faltava um, eu pegava a sacolinha, descia na chuva e ia fazer a entrega. Eu lembro que muitos assinantes ligaram para a redação pedindo, né, por que não tinha sido entregue o jornal e tudo mais. E segunda-feira eu vou me reportar à direção do jornal. Na época a Marga e a Mônica estavam lá. E aí elas disseram, né, que houve muitas reclamações porque o jornal não havia chegado e o que tinha acontecido. Aí eu expliquei que eu estava de bicicleta, que não estava totalmente acostumado com aquela tarefa, né? Houve essa chuva, eu estava despreparado e não consegui terminar, não consegui concluir. E aí a Marga fala uma frase que eu não esqueço até hoje. Você quer desistir? E eu digo, não, vou continuar. Eu saí do jornal em final de 2002. Eu tinha retornado à minha licença maternidade da Fernanda, apesar de eu estar trabalhando em casa, né? Eu montei um espaço em casa e fiquei naqueles 4 meses que eu tinha direito da licença maternidade. Eu continuei fazendo todo o trabalho que eu fazia na redação, eu fazia em casa para poder estar acompanhando um pouco mais de perto a minha filha, né? Eu lembro da mãe, de quando eles buscavam um jornal ainda em Santa Bárbara, se eu não me engano. Assim, a mãe cansada, 2 da manhã, tem que buscar o jornal em Santa Bárbara. O vô nessa época já não estava mais presente no sentido da atuação do jornal, de se preocupar com a impressão e tudo mais, com a montagem. Então ficava mais para a mãe esse peso, né? Então eu lembro que sempre a quinta-feira era um dia e a gente cresceu com o jornal em volta, né? O resultado e o peso disso é que a minha filha hoje aos 7 anos já é uma leitora nata. Eu retornei no dia 2 de novembro e no dia 8 de novembro o pai veio a óbito, né? Ele faleceu. Desculpa. Então foi esse o meu encerramento desse ciclo, foi quando o pai fez a passagem.
dele para outro plano foi quando eu também, logo em seguida, encerrei meu ciclo no jornal. Quando ela assumiu o jornal, ela nunca teve para ela o jornal até o vô falecer. Ela estava tocando adiante, mas o jornal era do meu vô. Isso ela sempre deixou muito claro. Quando o vô faleceu, então ela ficou naquela, o que eu vou fazer? Querendo ou não, o jornal já era o ganha-pão dela, fazia 10 anos ou mais. Então ela ficou com esse peso. Daí ela pensava, o que os meus irmãos vão querer fazer também? E quando tudo se encaminhou, ali que acabou ficando para ela, era aquela coisa, é o meu ganha-pão, o meu pai criou, eu preciso dar continuidade. E a mãe, por mais que ela não fosse uma escritora nata, assídua, a mãe tinha redações muito boas que ela fazia, a mãe tinha ideias sensacionais, então a parte administrativa, a parte de ideias vinha tudo dela, então ela conseguiu manter, acredito que o jornal com uma tranquilidade muito boa por um bom tempo, por muito tempo na verdade, sabe? Ela viu o tempo passar dentro do jornal e era aquela missão de manter um jornal impresso numa modernização da mídia, né? E eu tinha a coluna chamada Agenda Social, né? Ali eu divulgava os bailes de chopp que tinha muito na época, na região. Então, porque a Rádio Birubá e o jornal cobriam o jornal Alto Jacuí cobria toda essa área aqui, né? Então tinha muita matéria para te escrever e para o pessoal saber aonde ia no fim de semana, né? Que eu lembro era o Gilney, a Karine, o Marcelo Scapini, que também passou um bom tempo no jornal, que foi também um braço direito da mãe. Depois que todos esses saíram, teve o Almir Bratis, que também foi o braço, a perna, a cabeça, o esqueleto inteiro do jornal. Então, esses eram os que faziam as matérias. Mas a gente também tinha os colaboradores que mandavam sobre determinados assuntos. A gente tinha a parte de esporte que a gente nunca se preocupou, porque até mesmo o Andrei fazia para nós. E eu lembro que o Onei Oliveira, que era o nosso chefe de esportes, fazia a página de esportes do jornal. E ele disse para mim, numa determinada ocasião, que estava saindo de férias e pediu se eu poderia o substituir. Eu disse, vamos lá, as informações a gente já tinha, né? Todos os campeonatos que a gente já fazia a cobertura. E aí eu comecei a entrar enquanto escritor. Então sempre teve pessoas ajudando. Aquele legado inicial do vô que foi mantendo, sabe? Era o jornal da comunidade não só pelo nome, mas porque todo mundo podia ajudar. A gente sempre teve de portas abertas para todo mundo. Então a gente, se contar a história do crescimento do Muricy Birubá, que num desafio do início, de falta de infraestrutura, de tudo que é coisa, de demandas importantes, mas também da Coprel, que era um grande porta-voz de comunicação. A Coprel cresceu junto. Então a gente tem um sentimento de gratidão muito histórico, muito bonito. Todos os eventos que a cooperativa fez, dia de campo, quando nós começamos com dias de campo, o Alto Jacuí sempre esteve junto e no auge da divulgação da tecnologia, principalmente no interior, o Alto Jacuí teve uma participação muito importante, né? O jornal Alto Jacuí, desde a sua fundação, era um jornal e é um jornal comunitário. Então a pessoa, ela espera o momento de chegar na sexta-feira ou no sábado, a chegada do Alto Jacuí, para se inteirar do que estava acontecendo e o que tinha acontecido. Não lembro a data específica, não lembro se foi em 2017, se foi em 2016, eu lembro que foi por ali. Começou a conversa difícil minha e da mãe, começou antes dela sair do jornal. Que nós já estava com a parte da migração da mídia, né, para a parte digital. Então cada renovação da assinatura era um tropeço, era tu dizendo, mas o jornal impresso não vai morrer, não sei o quê.
E a pessoa, mas eu vi na internet, eu já vi essa notícia na internet, nossa. Então essa conversa veio de longa data, sabe? Ela foi vendo o que estava acontecendo com o jornal. Então quando ela saiu, foi um ano que eu fiquei assim, tá, o que eu faço? Meu Deus, o que meu avô construiu, a minha mãe manteve, o que eu vou fazer? Comigo? Justo comigo? Então foi um ano até a decisão de chegar para ela e dizer assim, esse ano eu não dou mais conta. Até que em um determinado dia eu recebi a informação da Andressa, que era a diretora do jornal, de que não haveria mais necessidade de escrever a coluna esportiva. Aí eu perguntei por que, Andressa? Porque o jornal estará encerrando as suas atividades no dia que começou, 28 de fevereiro. Seria o encerramento, né, a última edição do jornal. E a mãe sempre disse que viu no olhar do Andrei a vontade de fazer mais. Então, quando a gente decidiu vender o jornal, eu falei só para 2 pessoas que eu ia vender o jornal. E eu pensei, uma dessas eu sei que vai querer. E quando eu falei, vou vender o jornal, o Andrei só me olhou e ele pensou assim, eu parecia que eu lia, eu vinha na cabeça, não, tu não vai fazer isso, esse jornal vai ser meu. Não vou deixar tu vender para outro. Então assim foi, sabe? Foi tranquilo a transição da venda, acredito mais por ser uma pessoa que também era apaixonada por aquilo que ele fazia. Aí eu ofereci para ela então uma sociedade 50-50, vamos trabalhar juntos, né? Porque eu não tinha o know-how de assumir um jornal, né, do zero assim, totalmente de cara. Ela disse, olha, não quero, Andrei, não quero mais, a família, acredito que também ninguém vai querer assumir, então a única opção do jornal continuar é se você assumir ele 100%. E aí teve que ser meio que forçado, né? Eu não estava querendo no momento, mas depois eu abracei e graças a Deus que tudo correu bem, a gente conseguiu rodar o jornal na primeira edição, com 12 páginas, preto e branco, né? Mas para não parar, para não deixar o assinante sem ele receber, né? 12 páginas preto e branco foi a primeira edição que eu rodei. Depois a gente rodou outras edições com 16 páginas, depois montamos o jornal com capa e contracapa colorida, e aí depois montamos com 4 páginas coloridas, depois com 8, e aí depois a gente conseguiu equilibrar tudo e colocamos 16 páginas, ou seja, o jornal full color. E diagramar um jornal que está completando 50 anos é histórico tanto para o jornal quanto para mim, quanto profissional, quanto diagramador, quanto jornalista. O jornalismo precisa ser feito por jornalistas, precisa haver um jornalista para que se organizem os conteúdos, as pautas, né, e aquilo que a gente estava proposto a fazer. Algo diferente, algo que subisse um degrau no nível do que estava posto até então. E assim a gente fez, né, conectou as redações da Rádio Cidade e do Jornal Alto Jacuí, uniu esses profissionais, fazendo quase como uma cópia do que é a Zero Hora e a Rádio Gaúcha, quando a Rádio Gaúcha uniu a redação com a Zero Hora e formou a redação integrada GZH. E coube a mim, então, em 2023, fazer a edição 2500 do Jornal Alto Jacuí, onde eu pude, para fazer essa edição, entender a importância desse jornal e o quanto ele foi relevante para a história de Ibirubá. E olhando para os arquivos do jornal, eu gosto muito de mexer nesses arquivos e ver quem eram as pessoas em cada fase de Ibirubá que estavam em evidência, que estavam ajudando a construir a história do município. E, junto à biblioteca pública, né, as edições do jornal, para facilitar as pesquisas dos estudantes, né? Às vezes tu queria saber um acontecido que deu em um período atrás, né? Às vezes tu não sabia, então com essa anexação dos jornais, edições da biblioteca, tu tinha um material para ir pesquisar. Então eu utilizo o Jornal do Jacuí desde que cheguei aqui para fazer, né, a história de Ibirubá, para reviver a história de Ibirubá. E também muitos alunos das faculdades de Passo Fundo, de Cruz Alta, principalmente faculdade de arquitetura, diversas faculdades têm que fazer o TCC e precisa ter a história do município,
recorre aos jornais aqui antigos que nós temos aqui arquivados. Nós temos então de 1975 até 2023 os jornais do Alto Jacuí, e ali é uma fonte segura da nossa evolução histórica aqui de Ibirubá, né? Esses que divulgaram, esses que incentivaram, que estiveram na linha de frente, mostrando a intenção dos políticos em fazer o melhor. E o jornal é a vitrine, o jornal mostrou. Então é muito importante e a gente valoriza e agradece, né, todas essas pessoas que deram a sua contribuição para que esses municípios estão no estágio de progresso que estão hoje. As transformações que Ibirubá passou nos últimos 50 anos, todas elas foram registradas ali nas páginas do jornal Alto Jacuí. 50 anos é a data que eu fiz um compromisso com algumas pessoas e comigo mesmo de que eu levaria o jornal. Esse compromisso está cumprido. E agora a gente vai levar o jornal para mais 50. Vamos continuar. A gente conseguiu chegar até aqui. A gente está vivenciando um momento de transformação, um momento em que o digital ele exige muito a instantaneidade, ele exige muito o imediatismo, mas mesmo com essas exigências que muitas vezes o digital nos proporciona e nos pressiona, a gente sempre tem aquele tempo para a gente apurar, para a gente aprofundar as nossas reportagens e para a gente trazer aquilo que faz sentido para Ibirubá e para a região do Alto Jacuí. E outro detalhe que eu paro para pensar sempre quando eu estou aqui nesse computador diagramando é como a tecnologia nos ajudou a fazer essa função. O que não existia em 1975, quando o Justino, né, fazia essa função de diagramação. Era pecinha, palavra por palavra colada, levava-se as gráficas para fazer a impressão. Então era um trabalho muito árduo, né? Nós passamos por momentos difíceis, passamos pela pandemia, onde o preço para imprimir um jornal disparou e ali muitos ficaram pelo caminho. Infelizmente, muitos jornais impressos ficaram na pandemia porque se tornou muito complicado imprimir, o custo, a entrega, a logística. E a gente venceu, graças à equipe, aos apaixonados, graças a quem acredita na verdade. Nós vencemos, juntos. Eu vou usar a mesma que talvez o Justino usaria. 50 anos não são 50 dias. 50 anos é meio século de informação. E a gente vai seguir levando muito conteúdo. O jornal Alto Jacuí é um patrimônio da região. E ele seguirá nessa mesma missão de informar e de ajudar Ibirubá e todos esses municípios da região a se desenvolver, a ter um veículo de comunicação impresso para registrar a sua história. Então, o recado que eu acho que ele diria para o Andrei hoje é dizer assim: olha, guri, tu tá fazendo um bom trabalho. Então, aqui era o local onde ele vinha, todo mundo podia ter lá suas diferenças, mas aqui as diferenças terminavam. Sempre digo assim, no final de semana, ninguém vai me encontrar em Ibirubá, porque aqui é o lugar. Aqui é o meu refúgio, vamos dizer assim. E agora, sob tua direção, ainda por muitos e muitos anos, vai deixar o legado e vai sempre estar ao lado da comunidade para divulgar e informar. Na época do meu casamento, o Justino queria fazer as fotos e não abria mão de fazer as fotos. Ele acabou tirando foto quase a noite toda, quando foi ver, não tinha filme na máquina. Então sobrou pouca coisa para documentar. E os jornais, toda a parte escrita vai ainda permanecer, sobrevive a todas e qualquer inovações que ocorrem, né? Porque a gente precisa ter o nosso passado. Temos que olhar o presente, mas temos que valorizar o nosso passado. E povo sem passado não é povo sem história.
só tem uma palavra, que é credibilidade. A credibilidade vale em todos os setores da vida. Qualquer negócio, para ele ter sucesso e ter longevidade, tem que ter credibilidade. Eu confio que vocês vão levar muitos anos aí. E a gente, eu acho que o velho Justinho está olhando lá para baixo. E deve estar feliz, porque a vida dele era o Alto Jacuí, Ele parou de escrever quando ele não aguentou mais. Isso trouxe com que o Alto Jacuí até hoje existe, e eu acho que isso é importante que continue a existir, porque a minha geração principalmente, ou a geração de mais idade, todos eles têm como característica ainda ter a informação no jornal Alto Jacuí, que é uma referência principalmente do produtor no interior. Toda a mídia eletrônica, do rádio, todo o jornal é que guarda a história, está lá impresso. Então, eu me lembro sempre, o seu Olavo, quando fazia pesquisas para fazer o seu livro, os livros dele, os 2 livros, muito da busca da história do município de Birubá, da história da cooperativa, ele buscava no Alto Jacuí. Vida longa para o Alto Jacuí, mais 50 na frente. Acontece aqui, aparece do jeito que você merece. Tudo que você procura está bem aqui. O Alto Jacuí, bem informado só fica quem assina. Pra saber tem que ler o Alto Jacuí. Esporte, saúde e informação, jornalismo de verdade. O jornal da comunidade, só fica sabendo quem lê o Alto Jacuí. Que acontece aqui, aparece do jeito que você merece. Tudo que você procura está bem aqui. O Alto Jacuí, bem informado só fica quem assina. Pra saber tem que ler o Alto Jacuí. Esporte, saúde e informação, jornalismo de verdade. O jornal da comunidade, só fica sabendo quem lê o Alto Jacuí. Que acontece aqui, aparece do jeito que você merece. Tudo que você procura está bem aqui. O Alto Jacuí, bem informado só fica quem assina. Pra saber tem que ler o Alto Jacuí. Esporte, saúde e informação, jornalismo de verdade. O jornal da comunidade.